Irmãos, o que significa liberdade? Segundo o dicionário, liberdade tem origem no latim libertas e significa a condição que um indivíduo possui de ter o direito de fazer escolhas de maneira autônoma e de acordo com a sua própria vontade. Liberdade é também classificado pela filosofia como a independência do ser humano, autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. Todos esses conceitos são usados e diversos outros para falar para nós o que significa liberdade. Liberdade é uma palavra muito falada na nossa geração. As pessoas têm dito muito a respeito de ser livre, mas eu quero mostrar para você que o conceito de liberdade que o mundo está usando é contrário à palavra de Deus. O próprio significado do dicionário é contrário àquilo que a gente crê sobre ser um indivíduo livre. Porque veja bem, a classificação que diz que liberdade é seguir a nossa própria autonomia, para a Bíblia, essa é a pior condenação. A Bíblia diz que o pior momento de um homem, segundo Romanos capítulo 1, é quando Deus o entrega a sua própria sorte, ao seu próprio coração. É quando Deus olha para o indivíduo caído e diz assim: é assim que tu queres viver? Então pode viver. Viva da maneira que você quiser. Esse é o pior estado que um homem ou uma mulher pode chegar. Porque daí ele se torna escravo das suas próprias decisões, escravo das suas próprias paixões. Hoje se fala sobre liberdade de pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, porque eu sou livre. Hoje se fala sobre liberdade de opinião. Eu posso falar o que quiser a você, porque essa é a minha opinião e cabe você aceitar. Fala-se muito sobre liberdade de expressão. Eu posso expressar o que eu quiser, porque eu sou um indivíduo livre. É claro que, irmãos, de certa maneira, esses conceitos de liberdade, eles preservam a nossa capacidade de poder dizer aquilo que a gente pensa. Mas a coisa é um pouco mais profunda do que isso, porque essas mesmas pessoas que proclamam liberdade, liberdade, queremos ser livres, essa tal liberdade que elas supostamente conquistam, leva elas para uma prisão ainda maior. Essa liberdade que as pessoas querem, na verdade, faz com que elas sejam escravas. Escravas do pecado, escravas da opinião alheia, escravas dos likes na internet, escravas das narrativas construídas pela cultura popular, escrava da mídia, que dita, na verdade, de forma bem velada, a forma que você deve pensar. E escravos também das suas próprias paixões carnais e perversas. E por que não dizer também escravos da religião pregada por aí fora, aonde se dita o que o indivíduo deve fazer ou não, e isso é conceituado pelo pressuposto de alguém que foi colocado numa posição maior do que a sua e tem a capacidade de escolher por você como você deve viver e como deve ser a sua suposta religião. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um homem, uma mulher, só pode ser livre de verdade quando essa pessoa se torna um servo do Senhor. Esse é um grande paradoxo na Bíblia, porque quando nós estamos presos ao Senhor, é que de fato nós somos livres, porque Ele sabe escolher as coisas que são melhores para nós. Se eu decido como eu quero viver, se eu decido qual é o caminho que eu devo seguir, este caminho, este pensamento me levará para o abismo. Mas se eu sou escravo de Jesus e daquele que me criou, que sabe todas as coisas, aí é que de fato eu sou livre, verdadeiramente. A Bíblia diz, o próprio Jesus afirma isso em João capítulo 8, se vocês permanecerem na minha palavra,
verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouco mais à frente ele diz: se o Filho do Homem, pois, libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Então essa é a liberdade verdadeira, a liberdade de não ser mais escravo das paixões carnais, de não ser mais escravo do curso do mundo, de não ser mais escravo das minhas decisões erradas e do meu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é profundamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu nunca vi um homem tão livre como o apóstolo Paulo. Esse homem era um homem livre, a ponto de que quando ele estava preso, ele estava livre. Esse é o paradoxo do cristianismo, irmãos. Nenhuma cadeia, nenhuma prisão, nenhuma palavra contrária pode nos prender, porque nós somos livres por causa daquele que nos libertou. É por isso que você encontra Paulo e Silas de madrugada, numa cadeia escura, presos, e eles deveriam estar amedrontados com aquilo que aconteceria, mas a Bíblia diz que alta madrugada, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Isso é liberdade. Liberdade é quando nenhuma circunstância ao seu redor te faz parar e impede a sua alegria. É uma alegria e uma felicidade e uma liberdade extra circunstancial, que não depende de homem algum e nem mesmo de nós mesmos, mas tão somente do Senhor Deus. O final do livro de Atos fala que Paulo estava preso numa casa que foi alugada para ele, e lá ele permaneceu 2 anos, em Atos capítulo 28. Nessa casa que fora alugada para ele, ele ficou lá preso. A Bíblia diz que eles lá pregavam o Evangelho com intrepidez e sem impedimento algum ensinavam as coisas referentes ao Senhor Jesus. Eu amo essa parte, porque Paulo preso é um homem completamente livre. Da prisão ele escreveu as suas cartas, e é da prisão que nós sabemos que vários homens de Deus também escreveram livros que mudaram histórias, porque nada pode aprisionar um cristão que foi liberto pela graça de Deus, nada. E a pergunta que eu faço então é: você é alguém livre de fato? Você tem experimentado essa liberdade? Ou você tem vivido uma prisão, um cárcere na sua própria alma? É bem possível, irmãos, que a grande maioria das pessoas que estão aqui nessa noite não tenha cometido crimes que condenariam à prisão. É bem verdade que nós cometemos alguns delitos, né? Por exemplo, um excesso de velocidade, uma ultrapassagem indevida, inadequada na hora errada, quando a gente passa no sinal vermelho, ou talvez uma fofoquinha, é um delito, né? Uma palavrinha que a gente solta com aquele teor maligno por trás, ou uma inveja, uma mentira santa que a gente diz, né? É só uma mentira para o bem dessa pessoa, um pecadinho aqui ou ali. Mas essas coisas, perante o tribunal humano, elas não seriam suficientes para condenar-nos. Ninguém aqui vai ser preso porque está, tomando multas no trânsito. Provavelmente vai ter a sua carteira cassada se extrapolar os pontos. Mas e no tribunal de Deus, irmãos? E esses delitos? Os delitos que eu e você cometemos, eles são capazes de nos condenar? Será que o Senhor faria vista grossa aos nossos erros? Será que o Deus Santo e Poderoso, o Deus das Escrituras, Ele olha para esses nossos delitos e faz simplesmente vista grossa? Olha para os nossos pecados e fala: pode pecar, é assim mesmo, é só um pecadinho. E a Bíblia diz e afirma de maneira enfática: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Tudo o Senhor sabe, e nenhum pecado deixará de ser de fato
condenado. A grande questão é se os nossos pecados serão punidos em Cristo Jesus, aquele que veio e pagou por eles na cruz, ou seremos nós, por conta da nossa incredulidade, é que receberemos a condenação. E é por isso, meus irmãos, que Jesus foi condenado. Jesus foi condenado não para nos livrar dos tribunais humanos. Jesus foi condenado para nos livrar do tribunal do próprio Deus. Jesus foi para a cruz e verteu o seu sangue para nos livrar da ira vindoura de Deus sobre este mundo e sobre a perversidade dos homens. Nos livrar dos tribunais humanos seria fácil, talvez um pouquinho de honestidade, de integridade e de obediência às leis já seria suficiente, mas nenhum de nós, irmãos, é bom o suficiente para sermos aceitos perante um Deus que é santo. Nenhum de nós, meus irmãos, passou a vida inteira sem cometer nenhum delito ou pecado. Nós pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos todos os dias contra o Senhor. A nossa única esperança é Cristo Jesus. A nossa única esperança é que, através da condenação dele, a nossa libertação venha. A nossa única esperança é a cruz de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver nesse texto, irmãos. A condenação de Jesus comprou a nossa libertação. A condenação de Jesus comprou a nossa libertação. Lembre-se do que está acontecendo aqui. Os discípulos tiveram com o Senhor Jesus a última ceia. E ali o Senhor ministrou o pão e o cálice aos seus 12 discípulos. Um deles, Judas Iscariotes, já estava com a sua estratagema de traição. E naquele momento Jesus olha para ele e fala: o que você tem de fazer, vai e faça. Então ele, tomado pelo demônio, saiu de lá daquela ceia e foi diretamente aos sacerdotes vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando termina a ceia, então Jesus sai com os outros 11 discípulos e vai para o jardim chamado Getsemane. Ali o Filho de Deus é prensado, ali o Filho de Deus chora, ali o Filho de Deus se ajoelha e se prostra ao chão e clama em alta voz aquele que podia o livrar da morte, ao seu Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele pede para que os seus discípulos estivessem em vigilante oração, mas eles dormiram. O texto enfoca no apóstolo Pedro como protagonista daquele momento, que ao invés de servirem a Jesus, estavam dormindo, cansados, porque os seus olhos estavam marejados pelo sono. Ali então chega uma turba para prender Jesus com paus, porretes e tochas. E então Judas Iscariotes beija Jesus, porque essa era a senha. O que ele beijasse seria entregue definitivamente para ser condenado. Jesus de Nazaré. Pedro, sanguíneo, pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Jesus põe as suas mãos sobre a orelha dele, cura aquele ferimento e então se entrega de vez para a prisão. Jesus já havia dito para Pedro que este o negaria e que todos os discípulos iriam o abandonar quando ele fosse preso. E já está sendo cumprida a Escritura, a profecia de Jesus, que todos de fato iriam negar a Jesus. Então Jesus aqui, ele já foi preso, mas agora nesse texto de hoje ele está sendo julgado. Jesus teve 2 julgamentos, irmãos: um eclesiástico na área da igreja e da religião da época, e um julgamento civil, um julgamento na mão dos judeus e um julgamento na mão dos romanos. Nesses 2 julgamentos tiveram 3 processos em cada.
No julgamento religioso, ele foi julgado por Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e depois ambos ratificam a decisão de que ele era de fato um blasfemo, réu de morte. E depois ele vai ser julgado por Roma, primeiramente por Pilatos. Pilatos, sem saber o que fazer com Jesus, manda ele para Herodes. Herodes vai lá e manda ele de volta para Pilatos. Pilatos então atende aquela multidão que estava ensandecida, louca, dizendo: crucifica, crucificam, crucificam. E assim Pilatos faz a vontade democrática do povo, que era matar Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Isso tudo, irmãos, estava planejado por Deus. Cristo iria para a cruz, ele padeceria por nossos pecados. O Filho de Deus veio ao mundo para resgatar e libertar aquele que estava perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio trazer os pecadores ao arrependimento. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos tirar as algemas do pecado e para nos levar para o seu reino de paz, alegria e justiça. E aqui o versículo 53 mostra aí quais são as áreas aí, os grupos que estavam participando desse momento. Diz aí: levaram Jesus ao sumo sacerdote. Quem se reuniu? Todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. O que acontece aqui, irmãos, é que esse julgamento, obviamente você deve saber disso, era um julgamento injusto. Se tem alguém que não merecia condenação, era Jesus. Mas a gente vê na Escritura, por exemplo, lá no versículo 1 desse capítulo 14, leia comigo lá, diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E quem estava lá? Os principais sacerdotes e os escribas. O que eles queriam fazer? Procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Então o texto já disse que eles já tinham chancelado a decisão que aconteceria agora. Imagina você entrar num julgamento onde na verdade esse julgamento é fake. Tudo já está comprado, tudo já está decidido. Ele já estava perante o sinédrio como alguém que era réu de morte, e agora eles estão fazendo uma peça de teatro, simplesmente para tentar lavar as mãos de sangue e tentar forjar um julgamento e tentar provar para Roma que esse era um julgamento justo. Mas nós sabemos que não eram. Então, antes de ouvir as testemunhas, antes de correr o processo, antes do julgamento, eles já tinham o veredito. Veja ainda o versículo 2 do capítulo 14. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas o que acontece que vai ser na festa? E eles não queriam que fosse na festa. Que festa é essa? Festa da Páscoa, a principal festa de Israel, celebrada em Jerusalém, aonde todos vinham participar. Era mandato de Deus por intermédio da lei de Moisés. O povo deveria ir para Jerusalém. Então a cidade estava cheia de gente. Mas eles estavam pensando: a gente vai matar Jesus, vai prender ele, matá-lo, condená-lo, mas vamos esperar passar a festa primeiro. Por quê? Porque esse homem, na verdade, ele é um homem carismático, magnético. As pessoas o amam. E por mais que muitos estavam incomodados com ele, se nós matarmos ele na Páscoa, vai ser motivo para todos se levantarem, um motim. A gente não quer isso, a gente quer paz para fazer os nossos negócios. Era isso que eles queriam. Mas alguma coisa muda no meio do caminho. Por quê? Porque Judas fala: eu vou entregar ele. Então agora, com essa vantagem da entrega de daquele que era dos 12, então vai ter que ser na festa da Páscoa mesmo, porque agora ele já está diante de nós. Versículo 10 aí do capítulo 4, diz assim: Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então aqui foi antecipado
o plano deles de ser depois da festa. Mas isso não é uma coisa humana, irmãos. Isso é porque Deus quis que o Filho dele fosse imolado na festa da Páscoa, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava tudo arquitetado e determinado desde a eternidade. Embora esses homens achem que as coisas estão conforme o controle deles, na verdade, tudo isso já havia sido decretado na eternidade para que nesta festa da Páscoa Jesus fosse morto e depois ressurreto. Louvado seja Deus por isso. Agora veja o tropeço de Pedro, verso 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Então repare que esse versículo 54, ele entra no meio da narrativa sobre o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei pensando, por que falar de Pedro agora? Porque logo depois, no versículo 66, vai falar da negação de fato de Pedro. E a gente pode pensar, bom, o evangelista poderia ter guardado para o final e falado assim: terminado o julgamento, durante todo esse julgamento, Pedro ficou acompanhando de longe. E agora ele veio a negar Jesus, por 3 vezes. Mas sabe por que eu acredito, irmãos, que está bem no meio do julgamento de Jesus? Eu creio que o evangelista, ele quer mostrar para nós que este momento era composto por 3 diferentes situações. Primeiro, o sinédrio judaico, que estavam aficionados no ato de condenar e matar Jesus. Tanto é, a gente vai ver aqui, que esse julgamento foi feito à noite e dentro da casa do sumo sacerdote. Ou seja, ele foi um julgamento ilegal, porque eles estavam desesperados para fazer aquilo. Tem que resolver logo, Jesus tem que morrer. Então eles estavam aficionados em matar Jesus. Então esse é um grupo. O outro que aparece aqui para nós nesse texto é o próprio Jesus. Jesus também estava aficionado em cumprir uma missão, mas a vontade dele era cumprir o plano do Pai. Então, enquanto os homens perversos estavam loucamente querendo matar Jesus, Jesus estava resoluto em ir para aquela cruz e se entregar pelos nossos pecados. Então essas duas coisas se encontram. Mas o terceiro elemento que aparece no texto é Pedro. E Pedro aparece aqui, eu creio, irmãos, porque ele não está de um lado e nem de um outro. Pedro está em cima do muro, irmãos. O texto diz no versículo 54, Pedro seguira-o de longe. Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos posicionamos nem de um lado e nem de um outro? E a gente, a semelhança de Pedro, quer seguir Jesus de longe, de maneira que isso não nos afete quando a aprovação vem. Quantas pessoas hoje estão, na verdade, seguindo Jesus de longe? E essas mesmas pessoas são aquelas que cantaram em algum momento no culto: perto quero estar. Mas estar perto de Jesus, obviamente, implica na maior das bem-aventuranças, a semelhança de Maria, que chorou aos pés dele e secou as suas lágrimas com seus cabelos e recebeu a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, seguir Jesus é algo arriscado. Seguir Jesus é algo que custa tudo a nós. E ele mesmo falou: aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo e então tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é tudo ou nada. E Pedro está aqui em cima do muro, seguindo Jesus de longe. Está tudo bem. Eu quero dar uma palavra aos que pensam que é possível seguir Jesus de longe. Eu quero dizer para você que é impossível ser um cristão meia boca. É impossível você professar o nome de Jesus e estar em cima do muro. Você precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. Serei eu totalmente de Jesus? Ou serei eu amigo do mundo? Tiago fala que aqueles que são amigos do mundo não podem ser amigos de Deus.
Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você pertence ao reino da luz, ou das trevas. Ou a sua vida, a sua alma é totalmente do Senhor, e você anda perto dele dia após dia. Ou você está ainda preso nas amarras do pecado. E o pecado, ele é traiçoeiro. O pecado, ele nunca vai vir para você dizendo que ele vai te fazer algum mal. Porque quem está atrás do pecado é a serpente, a astuta serpente, Satanás. Quando ela se une ao seu desejo pecaminoso do coração, ela diz: não, isso é prazeroso, não, isso é bom, mergulha nisso, é gostoso, vai fundo. E você pode continuar sendo cristão. Há muito radicalismo nesse seu cristianismo. Para que um discipulado tão severo? O fardo de Jesus não é leve? É assim que a serpente fala. Mas é tudo ou nada, meu irmão e minha irmã. É Cristo ou Satanás. É vida eterna com Jesus ou inferno. Então Pedro, ele está no seu pior momento, sendo um grande sinal e alerta para mim e para você. Cuidado para não seguir Jesus de longe, porque você vai tropeçar. E a Escritura diz que um abismo chama outro abismo. Cuidado para não dar uma pisada na ponta do barranco, porque Satanás vai te empurrar para baixo e seu próprio coração vai mergulhar lá. Guarde a sua vida e siga Jesus com tudo que você tem, com tudo que você é. Ame ao Senhor. Eu te garanto, vale a pena. Por experiência própria e pela Escritura, a melhor coisa que alguém pode fazer é servir a Jesus de todo o coração. E Jesus fala: ou é frio ou quente. O morno, ele vai vomitar. A mornidão, a apatia gera náuseas no Filho de Deus. Ele não tolera, ele não aceita. Então o texto continua, e do versículo 55 ao 59, a gente vai ver como vai ser o julgamento. E os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não o achavam. É óbvio que não achavam. Jesus não tem pecado algum. Eu teria medo se alguém pegasse a minha capivara e colocasse no raio-x. Vamos ver como esse homem andou nos últimos 35 anos. Você já imaginou isso? Quem aqui fala: pode ver, tem nada, eu sou bom. Igual o Manuel ontem lá, né, Sr. Paulo? Não, mas eu sou bom, eu não preciso não. Tem gente que acha isso mesmo, irmãos. Tem gente que acha assim: não, eu não matei, não roubei. Tem gente que fala assim: olha, eu sou uma pessoa honesta, sou trabalhador, não atraso no trabalho. Só aí já é mentira. Todo mundo atrasa, né? Porque o ônibus atrasa, porque o trânsito. Eu não atraso, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, nenhum passarinho, nunca falei mal de ninguém. Pode me levar, Deus, sou santo. Ai de nós, irmãos. Spurgeon diz: ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo. Mas aqui, irmãos, está aquele que sim, ele pode ser colocado contra a parede, pode examinar, pode inspecionar a alma de Jesus, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele é puro, imaculado, e nele não achou dolo algum, pecado nenhum, inveja nenhuma, malignidade nenhuma. Este sim é o santo e puro Cordeiro de Deus. Então eles estavam desesperados, procurando algum testemunho contra Jesus, mas eles não achavam. Pode vasculhar, até hoje pode procurar. Eu garanto que Jesus é sim santo e puro, e a Bíblia nos afirma isso, o próprio caráter de Deus. Versículo 56: e muitos testemunhavam o quê? Falsamente contra Jesus. Mas tem um problema: os depoimentos não eram coerentes. Já imaginou? Depoimentos o quê? Não coerentes, tá? Vamos ouvir de novo, alguma coisa não está cruzando, né? Igual aquele caso lá, quando jogaram a menina da janela, sabe?
Uma hora o pai falou uma coisa, outra hora falou outra. Não foi nem o sangue na janela ou na roupa que condenou, foi o próprio testemunho que não batia, a hora não batia. Então assim, aqui esses testemunhos, eles são incoerentes. Eles estão procurando alguma coisa para condenar Jesus. Mas precisa ter o que aqui para dar certo, segundo o mundo? Falso testemunho. Então eles levantaram testemunhas falsas. Como que levanta uma testemunha falsa? Dinheiro. É sempre dinheiro, irmãos. Com dinheiro se compra testemunhas. Mas testemunha falsa normalmente não tem coerência com os relatos. E aqui, irmãos, a gente vê que eles estavam quebrando as suas próprias regras. Por exemplo, o Sinédrio tinha regras e dizia que ninguém podia ser julgado durante a noite. Jesus está aqui sendo julgado durante a noite. Tanto é que o capítulo 15, versículo 1, fala: então pela manhã, ou seja, depois do julgamento. A coisa vai continuar. Outra coisa, eles nunca julgavam alguém nos dias que antecipavam alguma festa importante. A gente está aqui em plena festa da Páscoa e eles estão querendo prender alguém. E eles falam aqui no versículo 58, um testemunho, segundo eles, dizendo assim: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Pergunto a você, caro leitor bíblico, foi isso que Jesus falou? Dessa forma aqui? Não foi. Primeira coisa, se você ler, por exemplo, João 2, 19 ao 21, lá diz assim: respondeu Jesus: destruí este santuário, falando do templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Então ele está falando assim: se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei. Aqui está dizendo o quê? Eu destruirei este santuário. Não é assim que Satanás faz? Não foi isso que Deus disse? Não é assim que alguém é pego pelas suas próprias palavras? Como a gente odeia isso, né? Quando a gente fala uma coisa, a pessoa pega o que a gente falou e ela dá uma trocadinha, alguma palavrinha ali, algum substantivo que muda completamente o significado daquilo que a gente falou. Então quando eles falam assim que Jesus está falando que vai destruir o nosso templo, esse homem é um revolucionário político. Ele vai então chamar a sua tropa. Veja, há uma multidão que o segue. Esse Pedro aí mesmo já pegou a espada. Eles vão vir aqui, eles vão destruir o nosso santuário. Não foi o próprio Jesus que virou a mesa dos cambistas, que entrou aqui com a sua azorrague e mandou todo mundo para fora? Então eles pegam isso, distorcem dessa maneira. E aqui eles também falam assim: eu construirei outro, não por mãos humanas. Se não por mãos humanas, ele também não fala. Mas o texto lá em João 2 diz assim, logo depois: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará? Aí ele mesmo explica, João: ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Jesus não precisou destruir o templo. Quem destruiria o templo seriam então os próprios romanos no ano 70. Jesus sabia disso, ele era profeta. Então distorceram as palavras de Jesus. E o versículo 59 enfatiza para nós: e nem assim o testemunho deles era coerente. Havia contradição. Eu pergunto para você, irmãos, por que tanta raiva de Jesus? Por que esses homens estão tão decididos em querer condenar Jesus? Segundo o capítulo 15, versículo 10, veja lá: e ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Eles foram motivados pela inveja. Eles tinham inveja de Jesus porque Jesus era um homem popular. E a segunda coisa, porque Jesus tirou o quê? A fonte de lucro deles. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, lá no início do seu ministério, ele já comprou inimigos com essa atitude. E depois você sabe que aqui, antes de tudo isso acontecer, nessa última semana de Jesus, ele novamente entra no templo.
A Bíblia diz que primeiro ele foi lá, analisou um dia, olhou, no dia seguinte ele volta lá, e então ele vira a mesa dos cambistas e fica entre eles, não permitindo com que ninguém fizesse negócios. E ali que ele diz: vocês são um covil de ladrões e salteadores. E ali ele então mexeu no vespeiro. Por quê? Dinheiro. Esses sacerdotes, que a gente até estudou aqui em Levítico, na EBD de hoje, foram escolhidos lá atrás para serem, na verdade, intermediadores entre Deus e os homens. Na verdade, eram homens corruptos, gananciosos, orgulhosos. É por isso que eles queriam matar Jesus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a inveja, a ganância, a corrupção do coração leva o homem a esse estado. Qual que é a reação de Jesus? Primeiro o sumo sacerdote vai se levantar, versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que te depõem contra ti? O Evangelho de Mateus enfatiza que ele diz: conjuro-te, ou seja, faça um juramento, tu és de fato o Filho de Deus? Então o sumo sacerdote se levanta, e aqui o versículo 61 diz: ele porém guardou silêncio e nada respondeu. Por quê, irmãos? Para se cumprir a escritura, que ele seria levado ao matadouro como uma ovelha muda. Mas o sumo sacerdote, ele torna a interrogá-lo, ainda no verso 61, e então ele diz: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Você é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? É você, aquele que Isaías falava? É você, o Senhor dos senhores, que desceria até o meio de nós? És tu, Cristo, Filho do Deus bendito? Qual é a resposta de Jesus, irmãos? Essa resposta é maravilhosa demais. Grife, risque, decore, leve para casa. Jesus respondeu: eu sou, eu sou, eu sou. Ele está se associando à divindade. Eu sou Deus, ele está falando. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo: eu sou o próprio Deus no meio de vocês, e eu vim até vocês para cumprir de fato o plano de Deus. Mas ele acrescenta: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Louvado seja Deus. Vocês verão ainda. Vocês podem me condenar, me julgar falsamente, vocês vão me levar para a cruz, mas eu não estou preocupado, eu não temo mal algum, porque é para isso que eu vim a esse mundo. Entregue-me, mate-me, mas um dia, ele diz, eu voltarei, e todos vocês verão, a vinda do Filho do Homem será visível. O mundo inteiro vai ver ele vindo em grande poder e glória nas nuvens. Todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos se lamentarão diante do Cordeiro, que agora virá como um leão para julgar as nações com vara de ferro. E então a Bíblia diz que ele separará de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas. A sua igreja, o seu povo, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, e entre no gozo que está preparado para vocês. Eu e você, irmãos, estamos aguardando aquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Veja que coisa interessante. Primeiro silêncio, e depois uma das respostas mais poderosas da Escritura. Como pode isso? Nele, irmãos, em Cristo Jesus,
se esconde-se todos os tesouros da sabedoria, toda a ciência. Ele é muito mais do que você imagina. Ele é muito mais do que a gente pensa. Ele não está sendo controlado por nós. Ele é muito maior, muito mais glorioso, muito mais bendito. E aqui, meus irmãos, sabe o que a gente aprende? Porque às vezes Jesus parece um pouco silencioso mesmo, né? A gente olha para o mundo e vê tanta corrupção, aquilo que a gente almejava não se conclui, tanta maldade, mentira, inveja, dolo, falsas testemunhas, assassinatos, toda sorte de corrupção, de maldade. Eu vinha para a igreja no carro, eu tive que esperar um homem parar de brigar com outro, proferir seus insultos e dizer: passe lá na frente e você será morto, eu vou meter muita bala em você. Esse é o mundo, irmãos. A avó falou: olha como hoje é, né? Qualquer coisinha vai matar, e mata mesmo. Mata às vezes por causa de centavos, mata por causa de um celular, mata porque você falou alguma coisa. Esse é o mundo que nós vivemos. Aí a gente olha e pensa assim: cadê Jesus? Cadê aquele que é justo? Cadê aquele que vem para julgar? Parece tão silencioso, mas ele afirma que ele virá com grande poder e glória. Ele não está em silêncio, ele está aguardando o momento certo, determinado desde a eternidade. Não pense você que Jesus é alguém inofensivo. Não pense você que Jesus é alguém controlável. Ah, mas os falsos mestres, essas igrejas assim, assado, como que pode eles não serem fulminados? Ou eles não serem tomados logo pelos vermes? Pode acontecer, agora. Mas algumas coisas Jesus reservou lá para o final. Mas no final, nada vai passar. Sabe por que ainda tem chance? Porque enquanto houver vida, pode haver arrependimento. Enquanto houver algum fôlego de vida, pode ser que esse falso mestre, esse homem que está xingando na rua, essa pessoa aprisionada nos vícios, em qualquer outra coisa, esse adúltero, esse traficante, ele pode ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Mas no soar da última trombeta, então veremos o Filho do Homem, o quê? Assentado à direita do Todo-Poderoso, no lugar de governo e domínio do universo. E aí então qual a reação do sumo sacerdote? Versículo 63: rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a profetadas. Aqui está o Senhor do universo. Era para nós estarmos nesse lugar aqui, e era para nós estarmos num julgamento muito pior, que é o julgamento final. Mas a Bíblia diz que aquele que crê não será condenado. Aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que crê no Senhor receberá o galardão e estará para sempre com Ele. O texto então vai terminar com Pedro negando Jesus. E aqui se conclui a queda de Pedro. O Pedro que esteve com Jesus durante todo o seu ministério, homem que era empreendedor de pesca, que viu o Senhor Jesus fazer um milagre e trazer muitos peixes na sua rede, o homem que seguiu Jesus e fez a afirmação mais gloriosa da sua vida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele já havia dormido na hora da oração, faltado na vigília. Agora ele já estava seguindo Jesus de longe, tomado pelo medo, pela incredulidade. Mas agora o texto diz que então uma das criadas do sumo sacerdote viu Pedro e falou: você é um deles. E ele negou: não conheço, nem compreendo o que diz.
Ela vendo novamente, tornou a dizer: este é um deles. Ele estava com ele, ele estava com Jesus. Mas outra vez ele o negou. E depois todos que estavam ali disseram: não, verdadeiramente você é um deles, e você também é galileu. E ele começou, verso 31, a praguejar. O que é praguejar, meus irmãos? É murmurar. A Bíblia não diz como, mas ele negou e negou e negou Jesus, falou mal de Jesus, traiu Jesus, e a jurar, não conheço esse homem de quem falas. É um juramento de negação. Mas o texto termina, irmãos, falando que o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas o texto termina com esperança para Pedro, porque o texto diz: e caindo em si, desatou a chorar. Preste atenção, irmãos. A palavra caindo em si é a mesma usada para o filho pródigo em Lucas capítulo 15, quando ele foi comer as alfarrobas que sobravam dos porcos. E lá também diz que ele o que? Se lembrou da casa do pai dele. Às vezes, irmãos, Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço, seja a negação, seja o praguejamento, seja juramentos falsos, seja bolotas de porcos. Mas tem pessoas, e até cristãos, que às vezes precisam chegar lá, precisam mergulhar da lama do pecado, para que então eles caiam em si. A palavra aqui é a conscientização do pecado. É o que a gente chama na Bíblia de arrependimento. Arrependimento, convicção de pecado, caindo em si, desatou a chorar. O choro aqui é importante, porque são lágrimas de arrependimento, lágrimas que precisam ser derramadas por aqueles que negam a Jesus. Eu quero dizer para você que muitas vezes a gente não nega Jesus com a boca, muitas vezes a gente não precisa dizer para ir por aí: ah, eu sou cristão sim, sou crente sim, mas toda vez que eu e você escolhemos o pecado ao invés da santidade, escolhemos nosso próprio caminho ao invés do caminho de Deus, nós estamos de maneira sorrateira negando ao Senhor. Que nós possamos cair em si e nos arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento é a porta da salvação. Pedro é, para mim e para você, um grande alerta. Cuidado, o pecado é maligníssimo, o pecado é sorrateiro, o pecado, ele vem como uma teia de aranha, mas ele se transforma numa camisa de força. O pecado, ele diz que nada vai arrancar de você, mas ele te leva para a sarjeta e para o buraco. O caminho da vida é o caminho que eu e você precisamos trilhar. Cuidado para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado para não seguir Jesus de longe. Ah, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou preferir outra coisa. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu vou fazer outro rolê. Ah, hoje eu não vou orar, eu estou com raiva de Deus. Ah, hoje eu não quero saber de ninguém, quero me isolar. Ah, hoje eu não quero isso, hoje eu não quero isso. Cuidado, porque cada decisão dessa pode nos levar para o abismo. E Deus, com suas cordas de amor, está falando: não vá, não entre nessa, ande comigo. Como Ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, seja íntegro, seja alguém que serve ao Senhor. Servir ao Senhor é a maior liberdade que o ser humano pode ter. O pecado escraviza, mas Cristo nos comprou para sermos verdadeiramente livres. A maior liberdade que eu e você temos, meus irmãos, é poder entrar na presença de Deus. É o véu rasgado. Eu e você podemos contemplar o Senhor e a glória dele. Quando nós experimentamos isso,
nós nunca iremos trocar pelo prazer desse mundo. E quando nós assim fizermos, nós iremos nos lembrar de como é bom servir a Deus, de como é bom estar na casa do Pai, de como é bom estar em comunhão, de como é bom louvá-lo e de como eu poderia passar a minha vida inteira fazendo isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Daqui Jesus vai para diante de Pilatos, daqui Jesus é entregue aos soldados e daqui Jesus vai para a cruz. Vão colocar sobre ele uma coroa de espinhos, vão então chicotear o Filho de Deus, vão despir e deixá-lo nu, e ele então será levantado naquele madeiro pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando na cruz. Ele foi condenado para que eu e você fôssemos verdadeiramente livres. E livres não em um momento só, mas livres para sempre, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e que nós possamos o servir de todo o coração.